Desfruta da viagem. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, a gente deu uma paradinha aqui, ó, nesse recuo aqui, que é justamente para a gente poder dar uma descansada, mas aqui não posso ficar parado não. Eu tenho que procurar um posto mesmo para poder descansar um pouco. Então vamos seguindo aqui, porque senão a gente vai atrasar a nossa viagem, né? Vamos aproveitar que o sinal tá dando. Bom, se ficar amarelo ainda é melhor, porque daí dá tempo da gente ajeitar o caminhão. Aproveitar, né, só pra gente dar uma olhadinha aqui. A gente saiu lá de Lima, no Peru. Eu acho que a gente ainda tá no Peru, acho que a gente ainda não saiu do Peru, né? Então a gente tá indo lá pra Machala, lá na Suprema, levando 9 toneladas de fogos de artifício. Rapaz, que carga explosiva, perigosa. Então vamos embora. Lembrando você que aqui é Robinho Lima 508, viagens aleatórias. Tem também Robinho Lima 3666, que são viagens contínuas. E Robinho Lima Manobra, é um canal só de manobras, tá certo? Lá a gente pega a carga e bora. Pega a carga e já vai para os finalmente. Finalmente? Já vai pro finalmente. Ou finalmente, eu não sei. Saia agora. Vai, viu? Vai erguendo. Rapaz, eu tava, né, pensando, conversando, falando, né? A gente veio na viagem ontem conversando e hoje ainda amanheci pensando nisso, né? Você já parou para pensar que o erro faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia? O erro é fazer coisas erradas, coisas assim que são difíceis de fazer, ou então às vezes por mazela mesmo, pela dificuldade mesmo, né? Ó, tem um ponto eu vou ter que parar para descansar, mas é coisa rápida ali. Ó, se eu soubesse que era tão perto, eu tinha vindo até aqui, né? Não tinha parado lá. Eu vou entrar ali nesse posto. Pegue a segunda saída. Calma, Fernandinha. Eu vou ter que fazer uma pausa rápida ali, Fernanda. É coisa rápida. Porque senão vai começar a dar multa. Saia agora. Por conta de dirigir cansado. Opa, e ainda não é aqui, hein? Vamos só ligar o alerta aqui. Tomara que eu não bata ninguém. É ali na frente. Bateu. Oh, bateu. Ué. O carro bateu em mim, filha da mãe. Recalculando. Tá vendo que o caminhão tá manobrando. Olha que pátio grande que tem aqui. Eu parei lá naquele recuo lá, que não tinha nada aqui. Olha só que o tamanho de espaço que tem aqui. Isso aí, parar aqui. É coisa rápida, tá? A gente já volta no nosso assunto já. Aguenta a mão aí que já que a gente volta, beleza? Viu só? Falei que era rápido. Então vamos lá. Eu precisava fazer essa pausa aqui, porque senão daqui a pouquinho ia começar as multas por conta de dirigir cansado. Então, né, pode ver que um monte, até carro vem estacionar aqui. Antes de eu parar em qualquer local, vamos supor, igual eu parei lá, eu já poderia ter parado aqui já, né? E a gente já seguia a viagem já. Então, é justamente sobre isso que nós vamos falar.
Saia agora. Eu não digo de fazer coisas erradas, tá? Eu digo assim, o erro, né? Vou dizer. Tá bom, você faz uma prova. Vamos dar um exemplo então do Murilo. O Murilo é jogador de futebol. O fato dele chutar uma bola e for parar lá do outro lado da rua, longe do gol, ele é atacante. Isso não tem problema. O problema é você não tentar. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo claro aqui, a Mônica. A Mônica faz bolo. E o fato dela testar uma receita nova, alguma coisa, ou então a receita que ela fizer não der certo, é melhor ela tentar, né? E ontem ainda aconteceu uma coisa bem, vamos dizer assim, ela é corajosa e eu não sei o que eu sou. Não sei se eu sou cauteloso demais, sei lá. Ela tem uma encomenda de um bolo de limão e ela foi experimentar uma receita nova desse bolo de limão, né? E eu falei, mas você vai fazer o teste agora na hora de entregar? Eu falei, você vai fazer uma receita, o teste agora na hora de entregar? E o bolo deu errado. Mas mesmo assim, esse erro faz parte, né? O Murilo chutar a bola lá do outro lado da rua faz parte. O que não pode é a omissão. Você não pode se omitir, você não pode se anular. As pessoas hoje não estão falando aí, né, que estão cancelando. Você não pode se cancelar, você não pode se boicotar. Principalmente, né, no caso do Murilo, né, no esporte, ele tem que estar o tempo todo tentando, por mais que ele erre. Ontem eu assisti acho que foi ontem mesmo, assisti o jogo do Corinthians, antes de ontem. E o Yuri Alberto, ele erra muito, mas ele tá ali, tá tentando. Colocou a bola debaixo do braço, foi lá, bateu o pênalti, fez o gol. Então, são essas coisas que a gente precisa começar a entender. É melhor que eu seja dispensado, no caso, por exemplo, do Murilo, né? Eu acho que eu não tô sabendo me expressar bem, não. Mas vamos falar de futebol, que eu acho que é uma linguagem que todo mundo entende. Categorias de base. É muito melhor você ser dispensado pelos seus erros do que pela sua omissão. Pela forma como você joga, né? No caso do Murilo, por exemplo, ele é atacante. Então, ele tem nos treinos, ele tem que ter um entendimento de que ele é atacante, ele precisa finalizar, ele precisa chutar gol, ele precisa driblar porque ele é ponta, né? Então ele precisa ter o conhecimento da posição dele. Pior é se, no caso, ele for dispensado por não exercer aquilo que a posição dele exige, né? A posição dele exige drible, exige finalização, exige gol. O fato de você errar, isso aí não quer dizer nada. Se você está errando, é sinal que você está tentando. Agora, quando você não tenta, com medo de errar, simplesmente pelo fato de se preservar ali, você está se anulando. A Mônica quis fazer uma receita de bolo ontem, diferente, ela está tentando. Seria muito mais cômodo, mais prático, mais fácil para ela fazer a mesma receita que ela está sempre acostumada a fazer. E a inovação, e a renovação, e a parte onde você transforma o seu trabalho em algo especial, algo diferente dos outros. É isso que ela está tentando. Por mais que a receita seja, né, uma receita copiada, vamos dizer assim, ela está colocando os toques dela aqui, ela está colocando aqui o que ela entende por certo em fazer. O forno é diferente, a batedeira é diferente, o trigo é diferente, tudo é diferente, numa mesma receita. Então, se a gente for pensar dessa forma, sempre, constantemente a gente precisa estar se renovando, estar tentando. Não pode ficar só nessa coisa de, eu acho que tá bom assim, não, faz você. No caso do Murilo, chuta você, né? Dribla você. Então você está se anulando, você está tirando você do jogo, você está tirando você do páreo, porque filha da mãe, você está se sabotando, né? Então eu acho que, sinceramente, a gente precisa ter coragem, essa é a palavra, coragem e arriscar. É só analisar, é só fazer uma análise.
o que pode acontecer? Né? A Mônica fez a receita ontem, o bolo não saiu do jeito que ela queria. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Simplesmente ela está fazendo outro. E é isso, é simples assim. O Murilo chutou pro gol, errou. O que vai acontecer? Nada. A bola vai surgir de novo, uma oportunidade, ele vai chutar pro gol de novo. E é assim. O que não pode é a Mônica deixar de fazer o bolo que ela acha que deveria fazer, né, de forma diferente, e não fazer. O Murilo, né, no caso dele como jogador, não finalizar, não chutar o gol, não fazer o que ele precisa fazer como atacante. Então é assim. Então, para que você precisa? É coragem mesmo. O que está acontecendo aqui? Opa. Pequeno contratempo ali. Ó, lá no Robinho Lima 3666 eu comecei uma viagem lá que sai da Madeireira. Então, a Madeireira lá em Caçapava. Essa foi a minha primeira viagem que eu fiz no Eurotruck. Eu não gravava ainda. Eu não sabia nada, eu dirigia pelo teclado, eu não tinha noção nenhuma do que era, né, como que fazia, né, as teclas que existiam, eu não sabia nada do jogo. E peguei essa viagem lá da Madeireira. E sofri para sair de lá, sofri mesmo. Tava chovendo, eu não conseguia andar com o caminhão para frente, era um bitrem e eu não conseguia desenvolver a viagem lá. Mas com muita persistência, eu não desisti. Eu poderia ter desistido, poderia dar um ESC ali e começar uma nova viagem ali. Eu continuei e terminei essa viagem. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou refazer essa viagem porque é uma viagem difícil, foi a minha primeira viagem e eu não gravei, né? Então eu vou fazer de novo. Só não tá chovendo, essa é a única diferença, porque as dificuldades são as mesmas. Então, chegou um momento ali que eu achei que eu não ia conseguir sair dali, né? Porque é tentativa e erro. Eu tento por um caminho, não dá, eu tento por outro, não dá. É um bitrem, eu tenho dificuldade para manobrar o bitrem. Até carreta simples assim eu tenho dificuldade, imagina o bitrem. Tentava lá dar uma ré, pelo menos com ela reta, não conseguia, mas consegui sair de lá. Então é tentativa, você vai errar. Depois você vai tentar de novo, você vai errar, você vai tentar de novo, você vai errar. E é assim. E é bem assim. Então, o que a gente não pode é ter medo. Aqui eu sei que é um jogo, é uma bobagem. E, sinceramente, se eu quiser reiniciar essa viagem que eu tô viajando aqui, eu posso. Nada me impede, não vou ferir ninguém, não vou magoar ninguém. Se eu quiser não continuar essa viagem também, eu posso. Não é o propósito. Não é o propósito. Eu tenho que entender quais são os meus propósitos. Eu não tenho que agradar. Aliás, eu devo agradar quem está assistindo, mas essa não é minha obrigação. A minha obrigação é comigo mesmo. O meu compromisso é comigo mesmo. Eu é que preciso saber o que eu preciso fazer. Eu é que não posso me anular. Eu é que não posso deixar de fazer. Por conta de medo, por conta de não ter o equipamento, por conta de não saber todos os nomes dos caminhões, marcas, modelos e força. Eu não posso fazer isso. Eu posso aprender isso, mas eu não posso fazer isso comigo. Isso é anular. A Mônica tem as receitas dela e tem as receitas que ela pega na internet e tenta implantar aqui no dia a dia, aqui no trabalho dela aqui de fazer os bolos, que ela se propôs fazer bolo e tá dando muito certo. Ah, agora que a gente vai entrar no Equador, hein? Vamos ver. Vai, viu? Puente el Amor. Equador. Agora que a gente tá entrando no Equador. Vamos dar uma olhadinha por fora, porque é bom, hein? Equador. Bem devagar, porque aqui parece que multa também a velocidade aqui. Vamos pra dentro, né? Porque senão você já viu. Equador. Passar 8 km por hora. É um raio-x aqui, rapaz. É um pedágio. A Itapemirim parou aqui. Pronto, agora já liberou aqui a velocidade.
Guayaquil, Machala. Ah, rapaz, Machala é uma cidade importante, hein? É pra lá que nós vamos. Imagina, levando fogos de artifício, rapaz, daqui a pouco o pessoal pensa que eu sou terrorista. Então a gente não pode se anular, não. A gente não pode se boicotar, como diz, né? Eu não posso deixar... sabe assim, no mundo tão competitivo, né? Olha só pra você ver. Quantas pessoas estão na internet fazendo a mesma coisa que eu? Dirigindo um caminhão do Eurotruck. Quantas? Quantas pessoas se destacam aí nesse mundo aí que você conhece? Bom, talvez eu conheça alguns, você outros e assim por diante, né? Tem espaço para todo mundo? É claro que tem. Porque quem produz também consome. Você já pensou nisso? Você acha que quem assiste os vídeos é só quem não produz? Quem produz também consome. E é assim, é bem assim. Ó, tem um posto aqui na frente, nós vamos parar aqui. Então, por isso que você não pode se anular, por isso que você não pode deixar com que esse caminhão estava lá na fronteira com a gente, ó. Eu vou entrar aqui, ele vai abastecer. Será que eu passo aqui, rapaz? Acho que eu não passo aqui, hein? Acho que eu vou arrumar confusão aqui. Esperar ele abastecer. Assim que ele abastecer, a gente sai daqui. A gente passa ali para poder parar ali. Então a conversa nossa foi essa. Rapaz, olha o detalhe ali, tem até a marca do giz ali na tora de madeira. Olha que perfeição esse jogo, olha lá, tá vendo o giz lá na tora? Ai do céu, esse jogo aqui, cada dia que passa surpreende. Olha que a minha resolução ainda não é a melhor, hein? Abastecer eu não vou precisar. Eu só vou precisar parar ali pra gente continuar depois, tá certo? Lembrando você que aqui é Robinho Lima 508, viagens aleatórias. Tem também Robinho Lima 3666, viagens contínuas. E Robinho Lima Manobra, que é um canal só de manobras, tá certo? Então é isso, não se anule, não deixe de errar, porque quando você está errando, né? Não estou dizendo fazer coisas erradas, hein? Pelo amor de Deus, não vai confundir aí não, porque tem uma diferencinha grande. Isso aí qualquer dia a gente pode falar sobre isso. Mas não tenha medo de errar. Tenha medo de não fazer. Tá bom? Saber e não fazer é o mesmo que não saber. É isso que o Lucas PKTA fala. Beleza? Então, muito obrigado e até amanhã. Amanhã tem mais viagem para nós, beleza? Lembrando, né, que se você quiser se inscrever no canal, se achar que deve, fique à vontade aí, beleza? Valeu!